ativista, oportuno, transformador. Foi assim que o Festival Impacto foi concebido e implementado como palco para a reflexão e debate sobre diversos temas que, em virtude da sua pertinência temporal, são relevantes tanto a nível individual como coletivo. Nesta primeira edição, o Festival Impacto tem como tema central o preconceito, reconhecendo e entendendo que o preconceito é opinião favorável ou desfavorável, formada antecipadamente sem fundamento sério ou análise crítica. Somos um país de brandos costumes, um olhar pela nossa cultura, comportamento social e tradições, a identificação de traços culturais e valores distintivos da nossa sociedade e a exploração do seu impacto na autoperceção e nas percepções externas, como atenuar as desigualdades e estabelecer quadros fundamentais para aumentar a consciência social e institucional relativamente à igualdade de género, a interação entre desigualdades e imigração em Portugal, a evolução dos brandos costumes na era digital. Esta segunda conversa, o Warm-Up, conta com a curadoria do Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, pelas mãos de Joana Paes e Winnie Picotto. As sessões Warm-Up são concebidas para envolver a comunidade, criar expectativa e revelar o ADN que define este festival. Ao meu lado, e está aqui escrito está, mas não está, mas vai estar, a nossa Amélia Amil, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa, para além das suas funções profissionais enquanto intérprete e tradutora de língua gestual portuguesa, é formadora e ativista dedicada à promoção da cultura, da língua e da justiça social das pessoas surdas. Temos também a folha de sala em Braille, impressa pela ACAP, Associação dos Cegos e Emblíopes de Portugal, nossos parceiros da acessibilidade. Há uma linha que separa aquilo que vemos daquilo que é real. O preconceito afasta-nos ainda mais da realidade, atrasa-nos, distancia-nos uns dos outros e, para o quebrar, precisamos de olhar para ele como uma primeira vez. Sem vícios, com profundidade, e isso leva tempo. E a sociedade de hoje vive sem tempo. Nesta sala queremos parar o tempo, habitar as palavras que vão ser ditas, alcançar profundidade através do encontro, da conversa, de carne e osso. Longe das batalhas verbais do mundo digital. Conversar, evoluir, com paixão, autenticidade e intimidade. Eu sou o Miguel Menezes, bem-vindos ao Festival Impacto. Doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Louvain, é investigador emérito do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A sua pesquisa focou inicialmente a aprendizagem da violência, depois os conflitos entre grupos organizacionais e, posteriormente, centrou-se no estudo da identidade social e dos sentimentos de justiça e legitimidade associados aos conflitos decorrentes do racismo, do preconceito e das migrações. Foi professor convidado em várias universidades estrangeiras e os seus trabalhos estão publicados em livros e revistas nacionais e internacionais. Qual a diferença entre como nos vemos e como nos veem? Chama ao palco Jorge Vala. É um prazer estar convosco aqui nesta sessão do Impacto e começava por descrever os primeiros passos que eu dei para pensar e partilhar convosco algumas reflexões que pudessem ser úteis a esta pergunta: somos ou não um país de brandos costumes? Quando a Joana Paes me telefonou a convidar-me para estar hoje aqui e depois de ter aceito, fui à minha estante, à parte dedicada à identidade nacional e encontrei um livro que confesso que nunca tinha aberto. Era um livro de João de Barros, provavelmente conhecem, um intelectual, pedagogo, escritor da Primeira República, e o livro tinha por título O Povo na Literatura Portuguesa. Pois bem, comecei a folhear o livro e achei extremamente interessante o facto de ele desde logo falar no Damião de Góis, uma figura que nós conhecemos, e de o apresentar como um protótipo do povo português, no sentido em que era um homem sem preconceito, fosse ele racial, de classe, étnico ou outro. Interessante. O João de Barros, porém, esqueceu-se de uma coisa, e não o refere.
é que o Damião de Góis foi perseguido pela Inquisição, não morreu na prisão, mas morreu na sequência da tortura, etc., que sofreu. E então, a primeira pergunta que nós podemos pensar, ou podemos fazer, é esta: sim, podemos provavelmente ser um povo de brandos costumes, mas por onde passou a Inquisição, por onde passou a violência da Guerra Civil no século XIX, por onde passou uma ditadura forte e eficaz, como é que podemos, digamos, ligar estas duas dimensões da nossa realidade? Um acontecimento importante na nossa história é a colonização. E a visão da colonização é para uns, ou a visão que temos da colonização é para uns uma visão violenta, mas para outros, curiosamente, uma visão de uma colonização cordial. Foi essa a visão que descreveu, pormenorizadamente justificou um autor brasileiro dos anos 30, que muitos de nós conhecemos, Gilberto Freire, num livro notável que se chama Casa Grande e Senzala. É, em parte, a sua tese de doutoramento na Universidade de Colômbia, e ele justifica esta orientação dos portugueses para o relacionamento com o outro, a facilidade que teremos em nos relacionarmos com o diferente. Isso viria de onde? Isso viria do próprio facto de Portugal se ter constituído progressivamente como um cruzamento de nórdicos, judeus e mouros, portanto, como um cruzamento de culturas, ao mesmo tempo que nessa constituição da formação de Portugal teria havido sempre um grande respeito pela diversidade das comunidades existentes em Portugal. Será assim? No século XVI, João de Barros identifica Damião de Góis como um personagem, um protótipo do homem português, um homem sem preconceitos. Uns séculos depois, faz-se este retrato da colonização portuguesa e de Portugal e do povo português, o retrato feito por Gilberto Freire, e como nos vemos hoje e como é que outros nos veem hoje. Então fui buscar uma pesquisa feita, isto é importante, antes da crise internacional financeira de 2008-2014. E o que encontramos aqui é uma pesquisa feita junto de estudantes universitários de 15 países europeus. Não se trata, portanto, de amostras representativas, mas amostras de conveniência, que juntou universitários desses 15 países. E o que é que encontramos? Encontramos um cluster, não sei se assim será mais fácil, encontramos ali um cluster à vossa esquerda, onde está Portugal, a Grécia, a Espanha, a Itália, países do Sul e também a Irlanda. Todos estes países se veem como países cordiais, calorosos. Isto quer dizer simpáticos, capazes de compreenderem os outros, agradáveis, amigáveis. São estes os adjetivos que eram usados neste estudo sobre os estereótipos. É também curioso que os portugueses, que estão ali em itálico, se veem ligeiramente mais calorosos, bem como os espanhóis, ainda mais, do que os outros nos veem, mas
é muito claro que portugueses, gregos, espanhóis e italianos fazem parte daquele cluster. O interesse deste estudo é que contrapõe a ideia de caloroso, de bons costumes, a uma outra dimensão fundamental na avaliação das pessoas, dos grupos e das nações, que é a competência aqui no eixo horizontal. A competência envolve que aspectos? As capacidades, o esforço, o êxito, o sucesso. E o que é que encontramos? Um cluster de países que claramente se definem e são definidos pelos outros como correspondendo bem ao protótipo desse estereótipo, a competência. Depois, no meio, temos um conjunto de países mais altos em competência do que no estereótipo caloroso, se encontram, portanto, ali no meio. Mas o que é interessante vermos é que há uma enorme coincidência entre a representação que os vários países fazem de si próprios e que os outros fazem deles. Então, poderíamos dizer que, sim, passados, mais uma vez, quase um século, mais de um século, daquilo que escreveu o Gilberto Freire, depois disso, continuamos nesta posição, de facto, de sermos percebidos como um país de brandos costumes. De onde é que vem esta ideia de competência? A ideia de competência é derivada, um estereótipo que é derivado de percepções e fatores de tipo socioeconómico. É da riqueza que se infere a competência das pessoas que, teoricamente, conseguiram criar essa riqueza. E de onde é que vem a percepção de que se trata de um povo caloroso, simpático, agradável? Vem da capacidade, da imagem, da ideia que se tem que os povos que estão naquele cluster têm capacidade, têm mostrado, ou pelo menos a nível perceptivo, maior capacidade de cooperação positiva do que de competição e capacidade de não impedirem os outros de utilizarem recursos necessários. Então, nós podemos dizer que, sim, temos como estereótipo o facto de sermos um país caloroso e de brandos costumes, que esse estereótipo serve a nossa autoestima, de tal forma que nos colocamos até um bocadinho acima daquilo que nos é atribuído nesse estereótipo pelos outros povos. E isso é tão importante para nós quando nos é difícil de aceder a um posicionamento positivo na outra dimensão estereotípica que é a competência. De onde há aqui uma dimensão de positividade no que toca à autoestima, uma dimensão de compensação no que toca ao estereótipo concorrente do estereótipo de caloroso, que é o estereótipo de competência, mas há uma função mais importante, do meu ponto de vista, que é a função de justificação. Este estereótipo, brandos costumes, agradabilidade, simpatia, abertura ao outro, é capaz de justificar uma revisão, uma releitura do que foi a colonização, do que foi a escravatura, do que foi, inclusivamente, como estamos a ver hoje, o Estado Novo, ou a ditadura salazarista, ou o fascismo. Ou seja, confere-nos esta dimensão do estereótipo, potencialidades para podermos
manter a nossa autoestima positiva, ainda que à custa, como eu dizia, do esquecimento, da revisão, da não memória. É professora associada com agregação do ISEGO Lisboa e investigadora do Advanced Centro de Investigação Avançada do ISEGO Lisboa, do Consórcio em Ciências Sociais e Gestão. É coordenadora do projeto Power Portuguese Women's Equality Observatory e foi coordenadora do projeto Women on Board, WOP, Portugal. Tem um PhD em Gestão Financeira pela Imperial College Business School, London, UK. Os seus interesses de investigação recaem na área de Corporate Governance. Em particular, tem desenvolvido trabalhos nas áreas de performance e sobrevivência das empresas através de uma perspectiva multidisciplinar, como liderança, género, igualdade, ciência política e elementos psicológicos e fisiológicos do comportamento do gestor que afetam as suas decisões de investimento e financiamento. Recebeu o Prémio Científico Universidade de Lisboa, Prémios Universidade de Lisboa Caixa Geral de Depósitos e mais 3 menções honrosas. É co-coordenadora do doutoramento em Gestão e do Master in Accounting. Leciona as cadeiras de Corporate Governance, Accounting and Financial Reporting, Accounting, Research Methods in Accounting e Técnicas Quantitativas em Gestão. E se quisermos ir para além dos achismos para investigar se as mulheres e os homens têm as mesmas oportunidades no início da carreira. Chama ao palco Maria João Guedes. Ok, boa tarde a todas e a todos. Então, sermos um país de grandes costumes, será que estamos tão bem assim que não vale a pena desafiar o status quo? Para ir além dos achismos, neste meu projeto, o Power, fomos inquirir mais de 1.200 pessoas, neste momento já temos quase 2.000, mas os resultados primeiros que tenho são estes, os 1.200, e fomos perguntar quem contratariam para esta posição na empresa. Então, mostramos aos nossos inquiridos 2 CVs iguaizinhos, em termos de formação, de experiência, de atividades extracurriculares. O que é que eles alteravam? Um era de um homem e do era de uma mulher, de uma jovem licenciada e de um jovem licenciado. E fomos perguntar quem é mais competente, quem tem mais qualificações, quem convidaria para a entrevista e, por fim, quem é que ia selecionar para a função. O que é que nós esperávamos? Se são iguais, não deve haver diferença. E o que é que nós chegámos à conclusão? O que é que os nossos respondentes nos disseram? Escolhem o CV do António, do homem. E acham o António mais competente, mais qualificado, mais probabilidade de ser selecionado para a entrevista e quando diretamente perguntados quem é que quer na empresa, o homem ou a mulher? A mulher. Como é que é possível? Se são iguais em tudo, porque é que o homem é selecionado? Portanto, estas jovens licenciadas já estão, logo no início da sua atividade profissional, a ter aqui uma decolagem em relação ao António. Como é que pomos aqui a questão do mérito? É difícil explicar, não é? Mas quisemos perceber mais estes resultados. Fomos tentar perceber. Então, os profissionais de recursos humanos da nossa amostra, que tínhamos cerca de 30 e tal % dos nossos inquiridos que tinham essas funções. Aqui as notícias são um pouco mais animadoras. Os profissionais de recursos humanos não fazem distinção. Então, quem é que faz distinção? Os gestores de topo ou as pessoas que não estão no topo? Aqui os resultados também foram muito interessantes. Os gestores de topo não fazem a distinção, os outros níveis hierárquicos fazem a distinção. Aqui a notícia é mais ou menos, não é? São mais ou menos boas notícias. Portanto, por quem recruta são os gestores e as gestoras de topo. Portanto, aqui temos um caminho mais positivo. Então, quem é que faz aqui a distinção? Então, fomos desagregar os resultados. Os homens avaliar o CV dos homens e das mulheres e as mulheres avaliar os CVs dos homens e das mulheres. E aqui a surpresa foi ainda maior. Os homens avaliam de igual modo homem e mulher, as mulheres avaliam os homens de um modo muito superior às mulheres. Portanto, são as mulheres que estão a criar entraves elas próprias. Acham-se menos qualificadas, menos capazes e têm menos chances de ser contratadas. Então, que país é este que nós estamos a dar às nossas jovens? Fomos também perceber isto. Então, fomos perguntar o que é preciso um líder e quais são as características, e se estas características são típicas do homem ou da mulher.
para aqui tentar provar os estereótipos, se ainda existem, se não existem. Então, as mulheres consideraram-se colaborativas, atenciosas e meigas. Os homens consideraram-se assertivos, de confiança e competentes. Bem, mas nós não queremos líderes atenciosos, nós não queremos líderes colaborativos, nós não queremos líderes que sejam capazes de prestar atenção aos seus subordinados. Porque é que a característica do líder tem que ser assertividade e confiança apenas? Mas são estas características que ainda foram evidenciadas. E depois, ainda de um modo mais surpreendente, quando perguntamos quem é que tem características inatas de liderança, os 2 cheques responderam os homens. Ou seja, estamos aqui a perpetuar estes estereótipos que as mulheres não têm aquilo que é necessário para chegar ao topo. E isto vem desde das jovens que estão a acabar a faculdade. Então vamos também perguntar, nesse mesmo inquérito, então o que é que está a impedir as mulheres de chegar ao topo? E sem surpresas, 2 fatores. Qual é que acham que foi o principal? A maternidade, não é? E foi confirmado, quer pelos homens, quer pelas mulheres, que é a maternidade que impede as mulheres de terem aspirações de carreira ou de evoluírem tão rápido como os homens. A segunda questão que teve diferenças em relação a homens e mulheres foi as barreiras que as mulheres percepcionam que vão ter devido ao seu género. Ou seja, as mulheres acham que, mesmo não estando no mercado de trabalho, vão enfrentar barreiras por serem mulheres. E isto é de algum modo, indicador que, se talvez as políticas públicas devam ser direcionadas não para o topo, como a lei que temos, a Lei 62 de 2017, que obriga a uma representação equilibrada de homens e mulheres no topo das empresas, se bem que apenas 0,03% das empresas em Portugal está abrangida pela lei, mas isso depois é outra conversa, isto é o tópico de outra conversa, aqui a lei das cotas. Mas talvez as políticas também devam ser dirigidas para as jovens que estão em níveis de escolaridade que não a faculdade, porque quando chegam à faculdade isto já é difícil mudar, esta percepção. E eu todos os anos pergunto às minhas alunas e aos meus alunos, então, quem é que gostaria de estar no topo de uma empresa? Poucos põem a mão no ar, o que é estranho, ainda por cima porque eu estou a dar a disciplina de Corporate Governance, portanto é dedicado para quem quer para estar a gerir as empresas, mas quem põe a mão no ar são sempre os rapazes. As raparigas não mentem. E eu pergunto, então, mas porquê? Porque não há oportunidades, porque é difícil, Então, um dos meus objetivos, que eu tenho proposto a mim própria, é acabar com os as e dar-lhes ferramentas para poderem ter aspirações iguais, terem motivação igual. Então, como é que é possível tratar aqui destas questões? Uma das questões que tem sido, das entrevistas que tenho feito aos homens e mulheres no topo, que disseram que é importante, é a visibilidade. É dizerem, eu estou aqui, eu quero. Quem não quer, muito bem, mas quem quer tem que chegar à frente, tem que mostrar que é capaz e que quer chegar. Porque a questão aqui nem é dizer que as mulheres não têm competência, é achar que não estão disponíveis. Então, mas será que os resultados também se passariam se, em vez de estarmos a entrevistar pessoas que estão no mercado de trabalho, fôssemos entrevistar os alunos? Então, eu fui também fazer um estudo com os alunos da minha faculdade, do ISEG. Entrevistei quase 200 alunos e fui fazer as mesmas perguntas. Então, estão aqui 2 CVs, iguaizinhos, um homem e uma mulher. Quem é que escolheriam? Quem é mais competente? Quem é mais qualificado? E as respostas foram iguais aos crescidos. Ou seja, os jovens que ainda estão na faculdade também antecipam que os homens têm mais competência, os homens vão ser selecionados para as posições. E também foi igual quando disseram que a maternidade vai ser um impedimento de progressão na carreira e que vão ter que enfrentar barreiras devido ao género. Então, é evidente que isto dura há muitos anos e que não estão a ser feitas as ações necessárias para mudar aqui o pensamento das nossas jovens e dos nossos jovens. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar esta questão? A quem é que nós devemos dirigir as nossas ações? Se calhar devemos começar logo desde pequeninos, não é? E, por exemplo, nós não devemos mostrar livros de atividades para meninos e atividades para meninas.
quando as atividades para meninos são cheias de aventuras e labirintos difíceis, e as atividades para meninas são muito simples e são sempre ir a correr atrás da coroa ou do vestido de princesa. Portanto, os livros devem ter as princesas, os príncipes, os piratas, os robôs, tudo. Devemos dizer às meninas que ir para a matemática não é nada de estranho. Aos meninos que ir para a sociologia não é nada de estranho. Dizer às meninas que, se tiverem vontade, vão jogar futebol. Aos meninos, se tiverem vontade, vão para o balé. Não criar logo estereótipos de géneros desde muito cedo. Porque senão nós vamos nunca ter mulheres suficientes no pipeline para poderem ascender aos cargos de topo. E depois, o que é que nós vemos atualmente em Portugal? Há, de facto, um equilíbrio numérico nas empresas que são abrangidas pela lei. Têm 33%, que é exatamente o limiar da lei. Portanto, as empresas não foram além daquilo que estabelece a lei. E depois, o equilíbrio é apenas numérico, porque depois, em termos de substância, o que é que nós vemos? São as mesmas mulheres que estão em várias empresas a desempenhar as mesmas funções. E depois são muito parecidas em termos de idade, formação e background. Portanto, esta política que visava promover a diversidade veio apenas promover o fenómeno da homofilia. As mulheres e os homens são, afinal, muito parecidos e não há uma verdadeira diversidade no topo das empresas. Qual é que vai ser agora os passos futuros do meu estudo? Temos que sugerir como mudar isto. Já provamos que existe esta ideia que homens e mulheres não vão ter as mesmas oportunidades, então como ajudar a promover a autoconfiança das mulheres, a dar-lhes visibilidade, mostrar que são capazes. E existem, então, muitas maneiras possíveis, como, por exemplo, a mentoria, por homens e mulheres a homens e mulheres, o desenvolvimento de competências em áreas-chave, como em networking, em comunicação. É muito difícil uma mulher, quando há um evento, chegar-se à frente. Sempre que eu organizo um evento e tenho oradoras e oradores, quando convido uma mulher, quase sempre recebo a resposta: eu não sei se sou bem especialista nisso, não sei. Os homens dizem: sim, quando? Oferecem almoço? O que é que vão oferecer? Ou seja, a disponibilidade é diferente para os eventos. O estar à frente e chegar-se à frente também é diferente. Portanto, dar à mulher capacidade de empoderar-se e de ser capaz de chegar à frente. E depois, as próprias escolas, não é? As escolas também têm que ser capazes de, nos recreios, não estar as meninas de um lado e os meninos no outro. Os meninos a jogar futebol e as meninas a fugir das bolas, não é? Portanto, tem que haver aqui uma formação desde pequenino. O que é que eu tenho registado positivo nos últimos anos? Quando é a altura do Natal e metem aqueles catálogos lá nos nossos correios com os brinquedos, não é? Que eu tenho que esconder dos meus filhos, senão eles metem as cruzinhas que querem os brinquedos todos. O que é que eu vi há uns anos atrás? Os meninos brincavam com os robôs, com os legos, com as atividades outdoor. E as meninas tinham sempre os ferros de engomar, não é? Aquelas coisas muito esquisitas que são só cabeças, que é para pintar e pentear, sabem? As meninas lá estavam a pentear e a maquilhar uma cabeça, a empurrar carrinhos, não é? A mudar a fralda. Ou seja, até a maneira de brincar é logo diferente destes pequeninos. Um Lidl, imaginem, o Lidl, cuja função não é vender brinquedos, não é? Foi um dos primeiros a ter catálogos onde tem um carrinho com bebés a ser empurrado por um menino e para a menina. Uma estação de ferramentas onde tinha um menino e uma menina ali a parafusar as coisas e a martelar umas coisas. Depois, se quiserem, quando for grandes, martelar, martelam. Se quiserem empurrar os carrinhos, empurram. Mas, ao menos, logo desde pequeninos, podem perceber que é importante martelar, é importante empurrar carrinhos. É importante serem felizes naquilo que são as suas escolhas e que não sintam que a sociedade está logo ali a maniatar e a impedir que sejam aquilo que gostariam de ser. Então, é isso que eu gostaria de deixar hoje convosco. Senti, pode ser? Obrigada. Uma salva de palmas para a nossa Amélia. Amil. Que tocou agora. Tudo bem?
É professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, da Universidade de Lisboa, e investigador no Sócios Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações da mesma instituição. Estudou Sociologia no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e obteve o doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações pelo ISEG Universidade Técnica de Lisboa. As suas principais áreas de investigação são as migrações internacionais, demografia e sociologia económica. É autor de vários livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. De que forma a tradição imigratória multissecular influencia os brandos costumes? Chama ao palco João Peixoto. Boa tarde. Vou também ficar em pé. Eu quero começar por dizer que percebi que tenho aqui uma característica masculina, que é o seguinte: eu não percebo nada deste assunto, eu não sou especialista disto. Eu, de facto, nunca estudei os brandos costumes. Mas pensei, quando me fizeram o simpático convite, porque é que não hei de aceitar? Hei de dizer, não me oferecem almoços. Mas aceitei. É verdade, tudo isto é verdade. Eu, de facto, nunca estudei brandos costumes. Não, o meu tema de trabalho são todas as migrações internacionais, a imigração, brandos costumes, zero. Mas aceitei o convite, obrigado pelo convite, agradeço à Joana Paz, ao Vini Picotto, ao ISEG, o convite para estar aqui. Naturalmente, aquilo que eu pensei, o que é que eu posso dizer? Estudo migrações internacionais, tenho que falar sobre brandos costumes. Bom, inventei uma teoria, e o que vos vou apresentar foi a teoria que eu inventei. Vou começar com 2 factos, que todos conhecem, e depois vou tentar explicar os factos pela teoria, que é para isso que as teorias servem. Nós inventamos teorias para tentar perceber coisas estranhas na realidade. Primeiro facto, há um conjunto de características que o nosso país tem que aparentemente faria com que isto fosse um dos piores países do mundo e da Europa para viver, que são as desigualdades sociais. Nós somos um dos países mais desiguais da Europa, escandalosamente desiguais comparados com a média dos países europeus. Às vezes somos conhecidos pelo Brasil da Europa porque temos também os nossos condomínios fechados, temos desigualdades de rendimento imensas, o fosso entre ricos e pobres está cada vez mais longe de se atenuar, o salário médio, mediano, mínimo vão descendo e os salários altos vão subindo, os níveis de pobreza são escandalosos para um país europeu, andamos de eleição em eleição a tentar resolver este problema e os problemas não mais se resolvem. De vez em quando aparecem uns partidos de protesto, pronto, o que significa que às vezes zangamos, mas temos zangado pouco. Temos desigualdades sociais imensas, desigualdades de rendimentos extraordinárias, pobreza enorme. É muito difícil a uma criança que venha de um meio pobre chegar a CEO. Por exemplo, não são só os meninos que têm problemas a chegar a CEOs. Quem venha de meios sociais com desvantagens, a probabilidade de serem alguém na vida é muito baixa. Isto ocorre geração após geração. As elites reproduzem-se e vamos tendo as mesmas elites ao longo de décadas, os pobres reproduzem-se, alguns emigram, e já irei à questão das migrações. Temos outro tipo de desigualdades. Eu estava à espera que o professor Jorge Bala falasse do assunto, não falou, mas nós temos desigualdades raciais e étnicas fortes, camufladas, enfim, inventamos desculpas para nós próprios, mas desigualdades sociais abundam. Isto é, devíamos ter mais protesto, devíamos ter mais partidos de protesto. Às vezes o que surpreende é como é que só agora, no 10 de março, é que tivemos partidos a protestar muito. Quer dizer, sempre houve. Mas desta vez os partidos que protestam mais alto. Pronto, que é uma coisa que se esperaria de um país que aparentemente não funciona. Portanto, a questão é como é que temos estado calados tantos anos. Este é o primeiro facto. Segundo facto, migrações. Portugal, que é um país tranquilo, sereno, brando, é um dos países com maiores movimentos migratórios do mundo. E não estou a falar de pessoas que entram, estou a falar de pessoas que saem. O número de portugueses que têm saído nos últimos anos, em proporção da população portuguesa, é quase um recorde mundial. Nós, em termos percentuais, temos níveis, somos o país mais emigratório de saídas da Europa, em termos percentuais. Nós, a Croácia, a Roménia, a Bulgária, são alguns dos países que têm mais saídas. Tivemos aquele pico gigantesco de saídas nos anos 60 e 70, aí a Espanha teve connosco, a Itália teve connosco, mas enquanto que Espanha e Itália deixaram de ter tantas saídas, nós continuamos. Pronto, e sabemos que, sobretudo depois dos anos da Troika, os números de saídas têm disparado. Há bem pouco tempo havia um estudo feito, já não sei por quem, que dizia que os jovens portugueses qualificados têm níveis de saída brutais. Pronto, pelos vistos, nós não sabemos se eles estão zangados, mas saem. Pronto,
Os factos são estes. Primeiro, o nível de desigualdades brutal e, de segundo, níveis de saídas imensas. Qual é a teoria? A teoria foi encontrá-la num economista mais ou menos esquecido dos anos 70. Curiosamente, não é muito conhecido da economia dominante, é mais conhecido da economia política, da sociologia económica. É um economista dos anos 60, 70, que escreveu um livro, que é um livro muito interessante, que tenta explicar coisas tão diversas como os problemas económicos das empresas, o divórcio, a imigração, sei lá mais o quê, os problemas dos partidos políticos de protesto. O título do livro dele, isto em inglês, quem conhece isto diz lá qualquer coisa, é o Exit, Voice and Loyalty. Saídas, protesto, voz e lealdade. A teoria dele é que nós oscilamos sempre entre a saída e o protesto, o exit e a voice, porque são maneiras de responder a problemas. Quando um país tem problemas, quando uma empresa tem problemas, quando uma organização tem problemas, há duas hipóteses. Uma, protestarmos, outra, sair. Nós, no português corrente, mas também em muitas outras línguas, nós às vezes falamos de que as pessoas votam com os pés. Muitas vezes, em vez de votarmos em partidos de protesto, nós protestamos saindo. Pronto, a prática portuguesa tem sido muito o de protestar saindo. Pronto, saímos, deixamos de protestar, pronto, deixamos de exercer o direito à voice, o direito à voz, mas acabamos por mostrar que alguma coisa não está bem. Nos últimos séculos, nas últimas décadas em Portugal, o número de saídas que permanentemente temos tido provam que isto não está bem. Pronto, se nós continuamos a sair, isto não está bem. Mas não temos protestado muito. Curiosamente, porque é que mesmo assim se mantém algum protesto? Eu diria que, enfim, não me quero meter com ninguém, mas eu diria que é o lado bom do dia 10 de março, das últimas eleições que tivemos aqui. É que mantém-se, as pessoas não estão a sair todas, quer dizer, e quando saem não esquecem o país. E quem fica quer melhorar o país em vez de realmente querer sair. O que é que, apesar da saída, mantém o protesto? A lealdade. O terceiro termo do livro dele. O que é interessante na nação portuguesa, talvez pelos cruzamentos que falava aqui o professor Jorge Vala, talvez por ser um país muito litoral, onde a população portuguesa sempre circulou ao longo da costa, nós nunca tivemos aqui muitas barreiras à circulação, portanto somos um país onde temos uma identidade coesa, pequenos problemas regionais. A verdade é que a lealdade ao país é grande. Nós gostamos do nosso país, quer os que ficam, quer os que saem. E é o gostar do país que faz com que continuamos a querer exercer o nosso protesto. E é engraçado que mesmo as pessoas que estão fora continuam a vir a Portugal, continuam a protestar. Algumas vieram de propósito para votar em partidos de protesto, que é uma coisa simpática. Vir de propósito de França para chegar aqui e votar num partido de protesto. É bom. Eu não estou a dizer que é bom o partido A ou o partido B. Mas é bom. É bom, significa que há lealdade ao país. Esta lealdade dá-nos alguma esperança. Isto é, à partida não é um país de onde todos sairemos e onde o último a sair fecha a luz. É um partido onde se mantém a vontade de mudar as coisas. Uns saem, mas não deixam o país sozinho. Os que ficam também não desistem de protestar. Esperemos que um dia o protesto dê resultado e que o país melhore. Era isto. Muito obrigado. Dedica-se à consultoria em inclusão digital e ética em IA na International Institute of Water Management, impulsionada pela convicção de que a tecnologia deve ser usada de forma ética e inclusiva. Com mestrado em Ciências Empresariais pelo ISEG, focada em sistemas de informação e cursos de liderança pela nova School of Business and Economics e epistemologia pela Universidade de Oxford, construiu uma carreira que cruza inovação e responsabilidade social. Iniciou no mundo da música na Valentim de Carvalho, transitando para a tecnologia, onde se tornou diretora de operações e sócia da Dare Data Engineering e também colaborou como vice-presidente para a Lisbon Data Science Academy. Vive segundo o princípio de ser gentil, preferindo a simplicidade dos ténis, simbolizando uma abordagem prática e terra a terra. Hoje dedica-se a criar um futuro digital mais inclusivo, ético e equitativo para todos. Da língua aos likes, reimaginar os brandos costumes na era digital. Chama ao palco Carolina Iglesias Martins. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria dizer duas coisas. Uma delas é que é ótimo ser a última, porque tive o privilégio de ouvir os restantes colegas e aprender com eles e refletir sobre como cada uma das participações também entra aqui no que eu quero partilhar. E depois também queria agradecer efetivamente à equipa de produção por trazer a Amélia
Acertei. Porque isto significa inclusão e termos em consideração aquilo que são as necessidades específicas, e permitir que possamos todos estar juntos naquilo que é o diálogo. Eu prometi ali ao meu filho que eu ia chamar, se ele quiser vir para aqui, o Rodrigo. Se quiseres, podes vir e sentas-te. Se não, ficas aí, é como tu quiseres. Porque a história que eu quero contar, quando eu fui convidada pela professora Winnie, quando eu fui convidada pela professora Winnie, aí também adotei assim uma postura masculina, que foi, vamos nessa, depois vemos o que é que acontece. E comecei a pensar um bocadinho no que é que faria sentido conversar. E lembrei-me de uma conversa que eu tive ali com o meu filho, Rodrigo, um dia, ao pequeno almoço, em que ele me diz assim... O Rodrigo gosta muito de História e de Geografia, tem 9 anos, mas gosta muito de História e de Geografia. E ele disse-me assim, mãe, eu não gosto do Brasil. E aquilo apanhou aquelas coisas completamente random, não é? 9 da manhã, eu não gosto do Brasil. Mas... Então, Rodrigo, porquê? E ele diz-me, porque eles estão a roubar a nossa língua. E eu fiquei assim meio espantada, porque ainda por cima pensei e disse-lhe, então, mas Rodrigo, tu vês os vídeos no YouTube todos em português do Brasil? Agora não gostas do Brasil? E foi muito interessante porque tivemos uma conversa interessante e eu lembrei-me de que quando nós falamos em brandos costumes, esta questão que o Rodrigo colocou, sendo ele um jovem, acho que é normal, da idade, mas questionamos esta questão de qual é que é o nosso direito de propriedade sobre as coisas que consideramos serem mais nossas, não é? E comecei a pensar então no conceito de brandos costumes e pensei que, por vezes, os brandos costumes, na minha humilde opinião, são confundidos com alguma passividade. Porque o brandos costumes é, como o professor estava a dizer, somos um povo afável, respeitamos a diferença. Eu acho que isso também é um ato de coragem. Quando estamos abertos ao diálogo, sermos um país de brandos costumes é precisamente reconhecermos a diferença no outro e estarmos dispostos e disponíveis para conversar. Agora, o que é que acontece quando nós passamos para o meio digital? Será que somos mesmo um país de brandos costumes? A verdade é que eu não tenho assim tanta certeza. Eu não sei se atualmente não teremos uns falsos brandos costumes e se nós estaremos a misturar ou a deixar-nos cair nesta questão de não verbalizarmos ou não sabermos construir pontos para o diálogo. E isso é muito importante e é visível através das redes sociais. Se olharmos para as questões de ativismo digital e que depois saem do digital para o mundo real, Climáximo, por exemplo, não é? O que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que o comportamento online, hoje em dia, é um bocadinho desfasado daquilo que é o comportamento offline. Portanto, enquanto nós, apesar das redes sociais terem esta capacidade, este potencial incrível de unir, também tem o potencial enorme de segregar. E quando começamos aqui a olhar para o papel dos algoritmos, o papel das redes sociais, começamos a perceber um bocadinho que, efetivamente, estas grandes empresas de redes sociais não se interessam propriamente naquilo que nós pensamos, não é? Os algoritmos, muitas vezes não. Os algoritmos das redes sociais são algoritmos que são opacos, não é? Portanto, nós não sabemos exatamente como é que eles funcionam, mas eles têm uma função específica, que é optimizar o nosso tempo, ou seja, optimizar a nossa interação e a nossa permanência nas redes sociais. Por isso é que elas são aditivas. E como é que elas fazem isto? Por um lado, podem analisar o nosso comportamento de uma forma passiva, ou seja, quanto tempo é que nós ficamos a olhar para um determinado post, para um determinado vídeo, mesmo se não interagimos com o conteúdo, ou tomam em consideração a forma que nós interagimos com o conteúdo. E a partir daí, quanto mais tempo nós despendemos numa publicação ou interagimos, o algoritmo vai aprendendo e vai decidindo o que é que nos vai mostrar. E a verdade é que é aqui que começa uma grande radicalização do conteúdo que nos aparece. O conteúdo que nos aparece nas nossas redes sociais não é democrático, não é? Ele leva-nos para caminhos radicalizados,
fomentam aquilo que são as nossas crenças, não é? E, quando fomentam aquilo que são as nossas crenças, também fecham-nos naquilo que são as nossas bolhas ideológicas. E, a partir daí, começa todo o ciclo da discriminação, do preconceito. Porque começamos a ter, isto somos nós e eles. Nós defendemos uma coisa e eles defendem outra coisa. A partir do momento em que há esta segregação e a incapacidade de dialogar e debater em conjunto de forma civilizada, não é? Começamos a ter discriminação. E com a discriminação, estereótipos, preconceito. E vamos abrindo aquilo que é o fosso entre as diversas áreas da sociedade. Então, pensando outra vez na questão dos brandos costumes e vendo o que aconteceu no 10 de março, concordo que é uma questão de protesto, mas esta ideia de como é que nós vamos manter este aspecto que é inerente... Eu sou portuguesa, vivi muitos anos em Macau, a minha infância toda foi lá e isso ajudou-me muito a reconhecer e a valorizar a diferença no outro e aprender a viver com uma cultura que é completamente diferente da minha, uma cultura oriental, eu sou ocidental, mas a verdade é que conseguimos todos conviver. E depois, quando passamos para o meio digital, hoje em dia, vemos que existe esta incapacidade de se dialogar, de respeito, de consideração. E é aqui que me parece que entra o aspecto da inclusão. É importante ensinar às pessoas o que é inclusão. É importante explicar que é diferente de termos diversidade. Lá porque temos diversidade não significa que sejamos inclusivos. E inclusão é diferente também de integração. Integrar é pormos o outro nas normas existentes. Incluir é adaptarmos as normas existentes também às necessidades específicas do outro. Então, nas redes sociais e numa era em que os algoritmos controlam, captam a nossa atenção, espalham desinformação, o que é que nós podemos efetivamente fazer? Temos aqui duas opções. Podemos olhar para isto, esquecendo um grande grupo que é o grupo daqueles que criam estas plataformas. Mas nós, individualmente, o que é que podemos fazer? Todos nós temos uma ação individual e todos nós podemos ter uma ação coletiva. Eu acho que a primeira coisa, e que é o mais importante, é termos consciência do quanto manipulados somos pelos algoritmos que existem. Quando começamos a perceber como é que funcionam as redes sociais, quando começamos a perceber que aquele conteúdo está-nos a ser mostrado porque vai-nos, de certa forma, fazer reagir e interagir e vai-nos levando para o caminho da radicalização, em vez de interagirmos tanto, podemos fazer uma coisa que eu acho que tem caído em desuso, que é termos um pensamento crítico sobre o que nós estamos a ler e o que estamos a vivenciar. Não levarmos as coisas a peito e, efetivamente, continuarmos a ter esta capacidade de nos distanciarmos do que estamos, nos distanciarmos do mundo digital, não é? Porque aquilo suga-nos, e mantermos sempre presente dois aspectos. Um aspecto de humanidade, que todos temos o mesmo fundo de ser humanos, e um aspecto de cidadania. Todos nós temos deveres e direitos para vivermos em sociedade. Então o mundo online não é diferente do mundo offline. Portanto, o meu apelo hoje é percebermos que nós também somos agentes ativos de mudança. E a mudança também começa precisamente na nossa capacidade de viver no mundo digital e fazer a diferença nele. E, no fundo, era isso que eu queria trazer aqui. Muito obrigada. E obrigada ao Rodrigo pelo início da história.